bombones, coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, nesse vídeo eu vou contar para vocês como chegou o silicone industrial no Brasil, na mão das trans brasileiras. A coisa, pessoal, começou desta forma. Quando teve lá a Segunda Guerra Mundial, então eles utilizavam, o silicone industrial para lubrificar peças, lubrificar determinadas tralhas lá que eles usavam, naquelas coisas tipo as bombas e todo aquele inferno, lubrificar os aviões, tudo isso na Segunda Guerra Mundial. Então, pessoal, tinha muitos barris desse silicone, muitos barris. E desses barril todo, pessoal, foram roubados uns quantos barril desse, roubaram esse silicone, E ao ser roubado esse silicone, aí eles começaram a transformar esse silicone, embotelhá-lo, engarrafá-lo e começar a vender clandestinamente, Então, claro, as transexuais da época, que isso muitas pessoas desconhecem, começou a bombar as japonesas, começaram a bombar várias mulheres cis japonesas, toda essa gente oriental, E começou a dar aquela forma e tudo aquilo no corpo delas, Aí aquilo já foi um boom, Por quê? Porque aquela gente da guerra, da Segunda Guerra Mundial, os alemães, toda aquela gente, gostava de mulheres com seios muito grandes e tudo aquilo. Então as japonesas foram as que bombaram, muitas delas, centos de japonesas bombaram, deixaram aqueles peitos enormes, porque eles gostavam dessa forma. Então aquilo foi crescendo, o negócio foi crescendo, até chegar em Paris. Mas antes de chegar em Paris, dos Estados Unidos, foi Maria Pia a que trouxe daí, Trouxe daí e levou para Paris. Então, quando chegou em Paris, pessoal, caiu nas mãos da Elisa. Mas antes de passar pela mão da Elisa, tinha caído na mão de outra. Que eu não sei que final ela teve, não sei o que aconteceu com ela, mas caiu na mão da Elisa, Seguramente a Elisa deve ter dado um fim, Porque aí era toda aquela guerra, por causa do silicone, Porque, claro, quando sabia que as japonesas e toda aquelas japonesas sempre tem o seio muito pequenininho, E elas bombadas com aqueles peitão tudo, Que é o que gostava, Aquela gente militar naquela época e tudo isso, Então, o que eu tô contando é verídico, hein, pessoal? Então, por uma parte, chegou, praticamente Maria Pia trouxe de lá, dos Estados Unidos, para Paris. De Paris, caiu na mão de uma que chegou na mão da Elisa. Quando a Elisa agarrou o silicone, ela falou, não, isso é meu, isso é ouro líquido, eu fico milionária com isso, claro. No entanto, ela era a dona do silicone em Paris. Então, claro, isso as brasileiras já se escutavam aí no Brasil. Nossa, vocês não sabem a fórmula secreta que deixa os corpos das monas preciosos, bombados, peitão, tudo. Se comentava, Aí as brasileiras daí começou a revirar tudo buscando a fórmula, Aonde que vendia tudo. Incluso as que não tinha dinheiro aplicavam o Mujol. O Mujol, gente, é um silicone dos mais vagabundos que vocês podem imaginar. Aquilo vira pedra mesmo, As que não tinham dinheiro aplicavam Mujol. Então, a Elisa tinha que pactar com a Elisa, de Paris, Se o silicone fosse para a mão de alguma outra brasileira. E foi assim. Agora, desconheço qual foi a que pactou com a Elisa e levou o silicone lá pro Brasil. Isso sim que as meninas nem souberam me informar, mas já dá para deduzir, Caiu na mão da Elisa e das mãos da Elisa chegou no Brasil. Aí foi aquela explosão, aquele auge, Todas bombando, todas siliconizando, tudo. Mas que saiba que o silicone vinha da Elisa. A Elisa é a que fornecia. Quando chegou no Brasil, aí a coisa já disparou. Aí já havia trato com a Elisa. Aí outras já descobriram também, já assim por debaixo dos panos, para enganar a Elisa e tudo isso. Mas a Elisa era esperta, gente? A Elisa, ela não permitia que ninguém movia na máfia do silicone. No entanto, por isso teve essa guerra entre ela e a Tavares. E todas, Então,
Quando chegou no Brasil, caiu na mão das brasileiras, veio da Elisa, daqui de Paris, né? Aí o silicone já disparou, né? E todas pondo silicone industrial, mas não sabia esse efeito devastador que era o silicone industrial, gente. E segundo elas, muitas delas que ainda estão vivas, né? Tem umas que levam silicone há 40 anos no corpo, né? Com aqueles calombo toda deformada, sofrendo, desceu pro pé, desceu pra perna, algumas desceu até pro pescoço, outras desceu pro braço, desceu por todas as partes, né? E sofrem, né? Tão maiores de idade, algumas, e sofrendo os efeitos colaterais desse inferno, desse maldito silicone. É verdade também. Mas por que essas pessoas conseguiram chegar até essa idade com tal coisa no corpo? É muito fácil, pessoal, não é todo mundo, mas alguma delas tem um organismo muito forte e o organismo aprendeu a conviver com esse objeto estranho dentro do corpo. Agora, claro, as de hoje em dia não têm aquela força, aquela resistência que tinha as veteranas do passado. Então aplicar no dia de hoje essa porcaria é não sobreviver, né? A estimativa de vida é muito escassa, é muito pequenininha. Por quê? Porque não tem as mesmas fortalezas, as mesmas defensas que tinha as da minha época, né? No entanto, quando explodiu o tema do HIV e toda aquela coisa, muitas que foram contaminadas, muitas estão vivas também. Muitas faleceram, uma grande parte faleceu, mas muitas estão vivas também, convivendo ainda com HIV, né? Desde a década dos 80, hein, pessoal? Desde a década dos 80. Então, claro, o silicone industrial, praticamente, ele caiu na mão da Elisa e da Elisa chegou na mão das brasileiras. Mas quem comandava mesmo todo o silicone era a Elisa de Paris, né? Segundo os relatos que as meninas contam, quem trouxe foi a Maria Pia, desde aí, dos Estados Unidos para Paris. E de Paris, na mão da Elisa, chegou nas brasileiras. Inclusive eu busquei informação de Maria Pia, né? E tem uma pessoa muito cercana a ela, falou que ela não quer saber de nada, que ela já ajudou muita gente, que ela já não quer saber de ajudar ninguém mais. A única coisa que ela quer nesse mundo é envelhecer tranquila, estar tranquila e não quer saber de ninguém mais. Ela tem a sua idade já, né? E ela falou que não quer ajudar ninguém mais, quer dizer, ela ajudou muitas, né? Com o tema de silicone e todas essas coisas, né? Mas ela já não quer saber de nada mais, ela não tá no meio, ela vive com a família dela, tá praticamente fora de todo esse meio, né? E ela não quis saber de nada mais. Então foi dessa forma que o silicone industrial chegou na mão das brasileiras. Claro, passando pela mão de uma outra brasileira, porque a Elisa era carioca, era brasileira, mas claro, era a dona, a que comandava a máfia do silicone em Paris. E claro, de Paris espalhou por toda a Europa, né? Foi para Itália, Espanha, todas as partes, né? O silicone, mas quem moveu o silicone verdadeiramente foi a Elisa. A Elisa veio o silicone para Espanha, veio o silicone para Bruxelas, veio o silicone para Alemanha, para todas as partes, né? Mas trazido por Maria Pia de Estados Unidos a Paris, de Paris na mão da Elisa rodando, chegou na mão das brasileiras. E aí já, da mão das brasileiras, já voou para toda a América Latina, né? Para Peru, para muitas outras partes, né, gente? Para muitas outras partes. E é isso, é dessa forma que o silicone industrial, que as transexuais aplicavam na época dos 70 e dos 80, chegou desde da mão da Elisa de Paris para o Brasil. Aí é onde se converteu todo esse império do silicone. E é isso, meus bombones. Deixa um beijo, um cheiro muito forte para todos vocês. E para tirar as dúvidas de vocês, e para que vocês sabessem de onde tinha saído, como chegou o silicone industrial aí no Brasil na mão das brasileiras, pois veio de Paris, desde as mãos da Elisa, né? A Elisa, gente, tem tanta coisa. Eu falei que a Elisa é uma coisa muito larga de contar, né? A Elisa tem até filme dela. Então, a Elisa é babado. É babado. Falar da Elisa é aquela coisa, né? Falar desde a máfia do silicone até de tudo. Porque, claro, deu início aí com ela no silicone. Então, é isso, meus bombons. Beijo, cheiro, fiquem com Deus e até o próximo.